Há lugares que não aparecem no GPS, endereços que não podem ser digitados no Waze. E ainda assim, são os lugares mais perigosos que você pode visitar. Não porque têm ruas escuras, ou porque escondem criminosos à espreita, mas porque você os carrega dentro de si. Você já se viu em um ambiente e, de repente, sentiu como se a sua energia tivesse sido drenada? Já esteve em um lugar que parecia inofensivo por fora, mas que deixava uma sensação de vazio no peito? Já entrou em uma sala e saiu menor do que entrou? A verdade é que nem todos os lugares são físicos. Alguns são emocionais, outros são mentais. E o mais traiçoeiro, alguns estão disfarçados de lares, de amizades antigas, de rotinas familiares. Esses são os espaços que adoecem sua mente sem que você perceba. E quanto mais tempo você permanece neles, mais perde o contato com quem você realmente é. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa jornada começa quando reconhecemos os espaços que nos empurram para essa escuridão, aqueles lugares sutis, camuflados que vão nos apagando pouco a pouco. Esses lugares não gritam, eles sussurram. Eles nos convencem de que é normal se sentir esgotado, que é natural viver com ansiedade constante, que é egoísmo querer sair dali. Mas não é. E enquanto você permanece nesses ambientes, mesmo que só dentro da sua mente, você está se afastando da sua saúde mental, da sua clareza, da sua força interior. Esse vídeo não é um guia de turismo. É um mapa de sobrevivência. Porque existem 7 lugares, 7 tipos de ambientes que você precisa aprender a evitar se quiser proteger sua saúde mental. Alguns deles você visita diariamente sem perceber. Outros você jurava que eram parte da vida adulta. E alguns talvez estejam dentro da sua própria casa. Não se engane, manter a mente forte não é um talento, é uma escolha. E toda escolha começa pela geografia interna que você habita. Nos próximos minutos, eu vou te levar por uma jornada profunda, desconfortável e libertadora. Um mergulho nos 7 lugares que silenciosamente enfraquecem sua mente, drenam sua energia e colocam você contra si mesmo. Mas antes de te mostrar cada um deles, eu preciso te perguntar: até quando você vai continuar morando no que te destrói? Imagine um ambiente onde cada pensamento é uma sombra, cada palavra lançada no ar carrega veneno, e cada gesto sutil aponta para o fracasso, para o medo, para o não vai dar certo. Não é um campo de batalha, mas o campo interno onde sua mente é bombardeada todos os dias. Esse é o primeiro lugar a ser evitado se você quer preservar sua força mental, o lugar da negatividade crônica. Esse lugar pode ter muitos formatos. Às vezes ele se manifesta como uma sala de estar onde todos se reúnem para reclamar da vida, como se a desgraça fosse um laço de afeto. Em outras vezes, é um trabalho onde os sonhos alheios são tratados como piadas, e a dor emocional é vista como fraqueza. Mas na maioria das vezes, esse lugar está na sua cabeça. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E a negatividade crônica é justamente o acúmulo de pensamentos não examinados, emoções mal digeridas, traumas não processados que se disfarçam de opinião, de precaução, de realismo. Mas são prisões. Prisões com paredes invisíveis, e quanto mais você as alimenta, mais elas te cercam. Viver nesse lugar é como respirar ar rarefeito. Aos poucos você vai perdendo o entusiasmo, o brilho nos olhos, a disposição para lutar pelos seus próprios sonhos. Você começa a se censurar antes mesmo de tentar. Sussurra para si frases como "eu não sou capaz", "não é para mim", "melhor não esperar muito". E essas frases não nascem do nada, são ecos do ambiente que você está escolhendo habitar. Pior ainda, a negatividade crônica não se contenta em viver em você, ela quer se espalhar. Ela contamina relações, sufoca projetos e transforma conversas em trincheiras emocionais. A pessoa que vive nesse estado se torna, sem perceber, um ímã de sofrimento, atraindo problemas e repelindo possibilidades. Tudo vira ameaça, tudo vira peso, tudo vira mais do mesmo. Mas aqui está o segredo que ninguém conta: você pode sair desse lugar. E sair não significa ignorar as dores do mundo ou fingir felicidade.
Significa se tornar vigilante com o tipo de energia que você permite habitar seus pensamentos. Significa dizer basta ao ciclo da autodepreciação. Significa reconhecer que a mente não é um depósito de lixo emocional coletivo, mas um santuário que merece respeito, limpeza e silêncio. Comece observando suas palavras. Os pensamentos que você repete mentalmente. Os conteúdos que você consome. As pessoas que você ouve. O que tudo isso tem em comum? Estão te inspirando ou te adoecendo? A negatividade tem uma sedução estranha. Ela nos faz sentir parte de algo. Mas não confunda familiaridade com pertencimento. Só porque você cresceu em um ambiente onde a reclamação era regra, não significa que isso é tudo que existe. Você não precisa ser leal a um ciclo que te destrói. Sair desse lugar é o primeiro passo para criar espaço interior. Porque mente forte não se constrói com blindagem. Se constrói com clareza e escolha. E a sua primeira escolha pode ser essa: não habitar mais o território da queixa, do medo e da autossabotagem. Você não precisa mudar o mundo inteiro agora. Só precisa sair da sala, respirar outro ar, escutar outra frequência. E lembrar o que você tolera se torna o chão onde você pisa. E esse chão pode ser a sua prisão, ou o início da sua libertação. Existe um tipo de ruído que não se ouve com os ouvidos. Um zumbido invisível, constante que se instala na mente como uma névoa silenciosa, interrompendo pensamentos profundos, interrompendo o silêncio, interrompendo você. Esse é o segundo lugar que você precisa aprender a evitar para manter sua mente forte. O lugar do excesso de estímulos mentais. Vivemos em uma era onde o valor de uma ideia é medido pela sua capacidade de ser consumida em 15 segundos, onde a profundidade perdeu a guerra para o entretenimento e a contemplação foi substituída por notificações. Cada minuto, milhares de informações atravessam seus olhos, seus ouvidos, sua pele. Mas o que sobra de você depois de tudo isso? Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas como olhar para dentro quando a atenção foi sequestrada? Como despertar quando a mente está hiperestimulada, congestionada, saturada de fragmentos de tudo e de todos? Esse lugar não é um espaço físico, é um estado psíquico constante de dispersão. É onde o foco morre, onde a conexão consigo mesmo se dissolve e onde o inconsciente perde a chance de se manifestar, porque você está sempre ocupado demais para escutá-lo. Nesse lugar o silêncio é desconfortável. A pausa parece inútil. A mente, viciada em estímulo, exige mais telas, mais sons, mais movimento. Mas a consequência disso é brutal. O cansaço não tem origem clara, a ansiedade parece crônica, e a sensação de estar perdido não é existencial, é neurológica. Esse lugar cria um fenômeno perigoso, a ilusão de estar fazendo muito, quando na verdade não está realizando nada que importa. Porque a mente está tão ocupada sobrevivendo ao bombardeio de estímulos que não tem mais espaço para criar, refletir ou transformar. Tudo vira urgência, tudo vira consumo. E a alma desaparece em meio ao barulho. Mas não se engane, o excesso de estímulos não é progresso, é anestesia. Uma anestesia que nos impede de sentir, de conectar, de existir com presença. E uma mente anestesiada é uma mente frágil, porque perdeu a capacidade de discernir, de decidir, de sustentar o que escolhe. Sair desse lugar exige coragem, exige renúncia, exige o gesto quase heróico de ficar em silêncio por um tempo sem surtar, de desligar o telefone, de não abrir mais uma aba, de andar pela rua sem fones no ouvido, de resistir ao impulso de checar algo, de ficar consigo mesmo. Jung acreditava que o inconsciente se revela nas imagens simbólicas, nos sonhos, nos lapsos e nos silêncios. Mas como acessar isso, se você está constantemente sobrecarregando seu sistema com estímulos que não nutrem, só excitam? Talvez por isso este seja um dos lugares mais traiçoeiros. Ele parece inofensivo, até mesmo prazeroso. Mas aos poucos, vai corroendo sua capacidade de se encontrar. Você se torna um reflexo daquilo que consome. E o que você consome, em excesso te consome de volta. O excesso não é liberdade. O excesso é ruído. E o ruído,
quando o constante se torna uma prisão sem grades onde você está presente, mas não está inteiro. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você sentiu o silêncio? Quando foi a última vez que sua mente estava quieta o suficiente para ouvir o sussurro da sua intuição? Quando foi que você parou de buscar mais e começou a buscar melhor? Porque manter a mente forte não é sobre ter mais controle, é sobre ter mais espaço. E às vezes o maior ato de força mental é o ato de pausar, de respirar, de fechar os olhos e finalmente voltar a se ouvir. Existe um lugar dentro de nós onde tudo precisa estar sob domínio. Um território interno onde o imprevisto é visto como ameaça, o erro como fracasso e o caos como inimigo. Nesse lugar a vida não flui, ela é apertada, comprimida, medida em tentativas desesperadas de manter tudo no lugar. Esse é o terceiro lugar que você precisa evitar, o lugar da rigidificação do controle. À primeira vista, controlar parece seguro. Você planeja, antecipa, se protege. Mas o que começa como cautela muitas vezes se transforma em prisão. Uma prisão onde a espontaneidade morre, o corpo adoece e a mente se enrijece como uma armadura. E o que é uma armadura senão um símbolo de guerra? Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, e nada é mais resistente do que uma mente que tenta controlar tudo, os sentimentos dos outros, os desfechos futuros, as próprias emoções. Mas essa luta, silenciosa e contínua, tem um preço alto, a exaustão emocional. Porque o controle absoluto não existe. Ele é uma ilusão alimentada pelo medo. Nesse lugar, tudo precisa fazer sentido. Não há espaço para dúvidas, intuições ou mudanças de rota. Você se torna refém do planejamento, viciado em garantias, avesso à entrega. O inesperado vira inimigo. A vida, um roteiro sem improviso. Mas a alma não vive na rigidez. A alma é água, e a água não se move onde tudo é pedra. O paradoxo é que quanto mais você tenta controlar, mais sua mente se fragiliza. Porque força mental não nasce do domínio absoluto das variáveis. Ela nasce da capacidade de dançar com a incerteza, de sustentar o desconforto, de confiar no invisível. O controle total é um tipo de medo disfarçado de eficiência. Você já reparou como quem mais precisa controlar costuma ser quem mais teme desmoronar? Por trás da rigidez há uma dor não olhada, uma ferida de abandono, de insegurança, de rejeição. O desejo de controlar tudo é, no fundo, o desejo de nunca mais se machucar. Mas essa tentativa é inútil. Você não vai evitar todas as quedas, mas pode aprender a cair com dignidade, a se levantar com sabedoria, a perceber que o imprevisto é o lugar onde a vida acontece. Sair desse lugar exige entrega. E entrega não é fraqueza, é inteligência emocional. É reconhecer que algumas batalhas se vencem apenas quando você solta a espada. Quando você para de resistir ao fluxo e começa a confiar no processo. O controle, quando rígido, mata o encanto. Ele sufoca a criação, paralisa a evolução e transforma a jornada num campo de tensão. É claro que precisamos de estrutura, mas uma estrutura flexível, como o bambu que se curva com o vento. Então hoje, pergunte-se, o que você está tentando controlar com tanta força? E o que aconteceria se você soltasse um pouco? Quem você seria se abrisse mão da rigidez? Carl Jung nos lembra que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, exige entrega ao desconhecido. Você não vai descobrir seu eu verdadeiro no controle, mas sim na travessia. E toda travessia exige fé. Fé na vida. Fé no que você ainda não vê. Fé no fato de que, mesmo quando tudo parece fora de lugar, o seu crescimento está acontecendo por baixo da superfície. A mente forte não é a que tudo controla. É a que confia na própria capacidade de navegar qualquer mar, mesmo os mais revoltos. Há um lugar onde o coração se retrai sem perceber, onde sua luz se apaga devagar, como uma vela sufocada pelo vento do desprezo disfarçado de afeto. Esse lugar, muitas vezes, tem nome, rosto, promessas. E é talvez o mais perigoso de todos, o lugar das relações que apagam sua luz. Você já sentiu isso? Estar com alguém, um parceiro, um amigo, um familiar, e pouco a pouco sua alma ir ficando menor,
Você começa a falar menos, a rir menos, a duvidar mais. Você se pega pedindo desculpas por sentir, por sonhar, por existir com intensidade. E nem sabe ao certo quando isso começou. Carl Jung nos alerta que tudo o que não é integrado se projeta. Muitas vezes, essas relações não são deliberadamente destrutivas, mas são espelhos tortos, onde nossa sombra se encontra com a sombra do outro, e ao invés de cura, nasce conflito, submissão ou apagamento. Essas relações funcionam como câmaras de eco para suas inseguranças. Elas alimentam aquela voz interna que já diz: você não é bom o suficiente. Elas reforçam padrões inconscientes que dizem que amar é se sacrificar até desaparecer. Elas te treinam para ser pequeno, como se brilho demais fosse afronta. O mais traiçoeiro dessas conexões é que elas frequentemente vêm travestidas de lealdade, costume ou até amor. Mas um amor que te adoece não é amor. É dependência. É repetição de feridas antigas. É a criança ferida em você tentando merecer o afeto que nunca recebeu, oferecendo-se inteira em troca de migalhas. Essas relações te adoecem porque te desconectam de si. Você começa a se moldar para agradar, para evitar conflito, para fazer dar certo. Mas cada adaptação é uma pequena traição à sua essência. E a conta chega a ansiedade, angústia, vazio. Sintomas de uma alma que grita em silêncio. Relações que apagam sua luz têm um traço em comum. Elas exigem que você escolha entre ser quem é ou ser aceito. Mas você não nasceu para escolher entre sua verdade e o pertencimento. Você nasceu para pertencer sem se abandonar. Jung nos ensina que os encontros mais transformadores são aqueles que nos confrontam, mas não para nos diminuir, e sim para nos expandir. Relações saudáveis iluminam, espelham, desafiam com respeito. Elas não pedem que você se apague para caber. Sair desse lugar exige coragem. Coragem de ver com clareza. De admitir que o apego não é afeto. Que o costume não é vínculo verdadeiro. Que a segurança emocional só existe onde há espaço para ser inteiro. Comece observando com quem você se sente livre para ser vulnerável. Com quem você cresce em vez de se encolher. Quem são aqueles que aplaudem sua luz em vez de tentar apagá-la. Você tem o direito, e o dever, de escolher relações onde seu brilho não seja ameaça, mas inspiração. Onde sua profundidade não seja incômodo, mas convite. Onde sua dor seja acolhida, não usada contra você. A mente forte não floresce em solo tóxico. Ela precisa de vínculos que nutram, de afetos que respeitem, de conexões que libertem. E às vezes, o ato mais amoroso que você pode fazer por si é partir. É deixar para trás o que já não comporta sua expansão. É dizer: eu escolho a mim mesmo que isso custe o conforto da repetição. Relações não deveriam ser lugares onde você se esconde, mas portais onde você se revela. Há um lugar onde o tempo para, mas a mente insiste em viver. Um território psíquico construído por memórias mal cicatrizadas, arrependimentos que ecoam, traumas não elaborados. Esse é o quarto lugar que você deve evitar para preservar sua força mental, o lugar da identificação com o passado. Nesse lugar, a alma se veste de antigas versões. Você caminha, mas carrega pesos que não são mais necessários. Acorda com o corpo no presente, mas a identidade ainda mora nas dores que um dia te feriram. E pior, você começa a acreditar que isso é quem você é. Carl Jung afirmava que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A sombra, muitas vezes, é moldada pelo passado. E quando não revisitado com consciência, ele se torna uma prisão simbólica, um campo magnético que atrai decisões baseadas no medo, no ressentimento ou na autopunição. Você já percebeu como certas narrativas internas se repetem? Eu sempre estrago tudo. Ninguém me escolhe. Eu nunca fui suficiente. Essas frases, embora pareçam atuais, são ecos antigos. Sons de uma infância sem escuta, de amores que feriram, de expectativas frustradas. Mas o problema não está em ter vivido isso. Está em fazer dessas experiências sua morada. Nesse lugar, tudo novo é visto com os olhos do que já foi. Você sabota o amor atual por medo do abandono de antes. Recusa oportunidades por ter fracassado uma vez. Mantém-se pequeno porque um dia alguém disse que você era demais.
É como dirigir olhando apenas pelo retrovisor, impossível avançar sem colidir com o agora. A mente forte precisa de raízes, mas não de correntes. O passado existe para ser integrado, não revivido infinitamente. Quando você se identifica com ele, seu senso de identidade deixa de ser criação e vira repetição. E aqui mora um dos maiores enganos emocionais: acreditar que crescer é trair quem você foi. Como se curar fosse uma injustiça com a dor que um dia te definiu. Mas não é. Crescer é honrar sua trajetória com lucidez. É reconhecer que você é mais do que tudo que te feriu. Jung propõe que o processo de individuação exige um mergulho consciente nas camadas profundas do ser. Isso inclui revisitar o passado, sim, mas não para viver lá, e sim para extrair símbolos, entender padrões, reintegrar fragmentos. Voltar ao passado com presença é um ato de alquimia, porque cada dor transformada se torna sabedoria. Cada cicatriz lida com compaixão se torna ponto de força. E cada narrativa ressignificada se torna um novo capítulo. Mas atenção, isso não é amnésia emocional. Não se trata de fingir que nada aconteceu. Trata-se de não deixar que o que aconteceu defina quem você pode se tornar. Você não é sua história. Você é o autor que pode reescrevê-la com consciência. Hoje observe quantas decisões você tomou nos últimos dias que nasceram do medo de repetir o passado. Quantas vezes você se calou porque isso nunca dá certo? Quantos sonhos você arquivou porque alguém um dia riu deles? O tempo não cura nada se você não for ao encontro das feridas com intenção. Mas quando vai, algo extraordinário acontece, você descobre que pode ser novo mesmo tendo um passado antigo. A mente forte não apaga o que viveu. Ela transforma. Ela aprende a se olhar com olhos atualizados. Ela para de se punir por não ter sido o que hoje finalmente está pronto para ser. Existe um lugar onde você parece estar em todos os lugares, menos dentro de si. Um lugar onde o barulho externo substitui o silêncio necessário. Onde você se esconde atrás de distrações, metas, tarefas, vícios sutis. Um lugar onde sua presença está ausente, porque você fugiu. E esse é o quinto lugar que precisa evitar: o lugar da fuga de si mesmo. A fuga de si não é sempre óbvia. Ela pode parecer produtividade. Pode vir disfarçada de gentileza extrema, de risadas altas, de compromissos intermináveis. Pode ser a dependência em redes sociais, em comida, em controle, em pessoas. Tudo que te impede de sentar consigo mesmo, olhos fechados, sem máscaras. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas olhar para dentro é assustador quando o que se vê é um emaranhado de dores, vergonhas, raivas e desejos silenciados. Fugir parece mais fácil. E é, por um tempo. Mas chega um ponto em que o corpo começa a falar. A ansiedade, a insônia, o cansaço crônico, a tristeza sem nome, são alertas do inconsciente dizendo: você está longe de casa. Fugir de si é um dos atos mais comuns e mais devastadores. Porque cada fuga reforça a ideia de que você é perigoso demais para si, que é melhor se manter distante da sua própria alma, que é preferível se anestesiar do que sentir. Mas como se cura aquilo que você não está disposto a encarar? Dentro de você existem dores, sim, mas também existe cura. Existe força, criatividade, desejo de vida. Existe a versão mais autêntica e íntegra do seu ser, esperando ser olhada com ternura e coragem. Fugir de si é como abandonar uma criança assustada num quarto escuro. Ela vai continuar chamando. E quanto mais você ignora, mais alto ela grita. Por isso as emoções aumentam, os conflitos se repetem, os sintomas se intensificam. Não é punição, é convocação. Você está sendo chamado a voltar para si. E isso começa no simples ato de parar, de respirar, de se escutar, de perguntar, com honestidade: o que eu estou tentando evitar sentindo isso? Porque por trás de cada distração há uma dor evitada. E por trás de cada dor evitada, há um poder adormecido. Jung propôs que o verdadeiro processo de cura começa quando você entra em contato com o inconsciente, aquele mar interno onde habitam as partes rejeitadas de si. Integrar essas partes é resgatar potência.
é recuperar a inteireza. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar disposto a ficar com as perguntas sem fugir. A permanecer consigo mesmo nos dias bons e principalmente nos ruins. Porque a força mental não se constrói na ausência de dor. Ela nasce da intimidade com sua própria sombra. Fugir de si é adiar a própria liberdade. Hoje, escolha voltar. Mesmo que aos poucos. Mesmo que com medo. Feche os olhos. Respire. Ouça, sinta. Há uma vida esperando por você. Dentro de você. Há um lugar onde o silêncio virou um luxo. Onde cada segundo de pausa é preenchido por notificações, vozes, opiniões, tarefas, telas, onde o externo invadiu o interno, e não há mais distinção entre o que você pensa e o que foi pensado por você. Esse lugar é o mais moderno, e paradoxalmente o mais ancestral dos inimigos da mente e o lugar do ruído incessante. Ruído não é só barulho, é excesso, é confusão, é aquilo que ocupa o espaço que deveria ser seu. É a música que toca alto demais para você ouvir seu próprio coração. É a informação que te afoga ao invés de te alimentar. É o fluxo constante de deveria. Tem que, precisa, vozes que não são suas, mas que agora falam em seu nome. Carl Jung dizia que a individuação começa com o ato de se diferenciar da massa. Mas como discernir quem você é, se não há silêncio para escutar sua essência? No ruído incessante, a mente se fragmenta. Ela salta de pensamento em pensamento, de estímulo em estímulo, como uma marionete puxada por cordas invisíveis. A atenção se dispersa. A criatividade se esconde. A intuição, que só fala em sussurros, é calada antes de nascer. E assim você perde o acesso ao seu centro. Começa a viver em piloto automático, reagindo ao mundo em vez de habitando. Confunde agitação com propósito. Acredita que quanto mais cheio estiver, mais inteiro será. Mas isso é ilusão. Porque a alma não grita, ela espera. E se não há espaço, ela se retira. O ruído é um anestésico moderno. Ele impede o encontro consigo mesmo. E o mais perigoso é que ele parece produtivo. Parece que você está avançando, se informando, se conectando. Mas na verdade está se afastando do que é essencial. É por isso que muitos, mesmo rodeados de conquistas, se sentem vazios. Porque a mente forte não nasce de saber muito, mas de saber ouvir. E para isso é preciso calar. Jung falava da importância do recolhimento, do retiro simbólico, de momentos de solitude como portais para o inconsciente. Não é fuga do mundo, é reconexão com o mundo interior. É onde as imagens simbólicas emergem, onde a sabedoria da alma tem espaço para se manifestar. Por isso hoje você é convidado a romper com o ruído, a criar pequenas ilhas de silêncio, a desligar, desconectar, descer, a encontrar o sagrado na pausa. Comece pequeno, 1 minuto, uma respiração, um momento de escuta sem julgamento, um instante de presença sem demanda, porque a mente forte não é a mais rápida, é a mais profunda, e profundidade exige silêncio. Agora que atravessamos os 7 lugares que silenciosamente drenam a alma, talvez você perceba algo que não havia notado antes. Sua força nunca esteve ausente, ela apenas estava soterrada. Enterrada sob máscaras que precisavam te proteger, sob histórias que um dia você precisou acreditar para sobreviver, sob ambientes que pareciam seguros, mas que te afastavam do essencial. O mundo moderno nos ensinou a ser produtivos, mas esqueceu de nos ensinar a ser inteiros. Aprendemos a nos proteger, mas não a nos permitir, a reagir, mas não a refletir, a acumular experiências, mas não a integrá-las. E então nos perdemos. Mas perder-se, disse Jung, é parte do caminho. Porque ninguém desperta sem antes se esquecer de quem é. A consciência não nasce na calmaria, ela é forjada no caos, na dúvida, na escuridão. Você agora começa a ver com novos olhos. Esses 7 lugares não são apenas geográficos, são estados internos. São zonas de exílio psicológico onde deixamos pedaços de nós esquecidos. E reconhecer isso já é um ato de poder. Cada lugar que você evita agora, abre espaço para um novo lugar habitar em você, o lugar do silêncio fértil, da presença viva, da escuta sincera.
Um lugar onde sua alma pode respirar, onde suas sombras não são mais inimigas, mas partes esperando acolhimento. Mentalmente forte não é quem não sente dor, é quem sabe onde não permanecer. Você não precisa mais ficar nos lugares que te diminuem, que te confundem, que te dispersam. Pode ser difícil sair, mas é mais difícil permanecer, porque a alma adoece no lugar errado. Feche os olhos por um instante. Sinta o que vibra em seu corpo neste momento. Você reconhece o lugar em que está? É seguro para sua alma? Se não for, talvez seja hora de partir, não com pressa, mas com consciência, com a ternura de quem já se viu e com a coragem de quem está pronto para retornar. Agora que você caminhou por esses 7 lugares, talvez algo dentro de você tenha se movido. Talvez você tenha se lembrado de um cômodo emocional em que tem vivido há tempo demais. Talvez tenha reconhecido a textura sutil de uma prisão que você chamava de rotina. Se este vídeo te tocou, toque de volta aquilo que você tem evitado em silêncio. Escreva nos comentários qual desses lugares você reconhece em sua jornada. Que parte de você ficou esquecida em algum desses ambientes? Compartilhe este vídeo com alguém que, como você, pode estar habitando um lugar que o adoece sem perceber. Porque quando um de nós desperta, todos sentimos o chamado. E se sentir que precisa de mais, volte aqui. Releia, reflita, reencontre-se. Lembre-se, manter sua mente forte é menos sobre resistir ao mundo e mais sobre escolher onde permanecer, por dentro e por fora. Você merece morar onde sua alma floresce.